E é assim que as crianças do Brasil estão sendo formadas. Enquanto as crianças dos Estados Unidos vendem limonada na calçada e as crianças do Japão limpam a própria sala de aula, é isso que você viu que uma criança faz no Brasil. E o que diferencia essas crianças não é só o dinheiro, não é só a escola ser melhor ou pior, e não é o fato do país ser mais ou menos rico, mas uma única coisa que a criança americana aprende aos 8 anos de idade e que quase nenhum brasileiro aprende durante a sua vida inteira. Já salve esse vídeo, porque ele explica muito mais sobre a sua vida do que você imagina. Nos Estados Unidos, existe uma tradição que virou até evento nacional, chamado Lemonade Day, o Dia da Limonada, onde as crianças de 8, 9 anos montam a própria banca de limonada na rua para aprender a tocar o próprio negócio. Parece até bobo, mas por trás dessa jarra de limonada tem 3 coisas que essas crianças aprendem e que a maioria dos adultos brasileiros nunca aprendeu. A primeira é que vender não é motivo de vergonha. A banca de limonada americana existe desde os anos 1800. O New York Times já citava essas bancas em 1879. Ainda menino, um imigrante holandês chamado Edward Book vendia água e depois limonada para os bondes que paravam na rua. Mais tarde, ele virou um dos editores mais respeitados do país e ganhou até um prêmio Pulitzer. Em 1918, quando o último estado americano passou a obrigar as crianças a estudar, surgiram as férias de verão. E foi aí que a banca de limonada virou o passatempo das crianças americanas. Lá, a criança que vende na rua é vista como futuro empreendedor. Aqui, a criança que vende bala no sinal é vista como um pobre coitado. Da mesma cena se faz uma leitura completamente oposta. A segunda coisa é que os americanos transformaram isso num programa. Em 2007, um empresário chamado Michael Holthaus criou o Lemonade Day, depois que a filha pequena pediu dinheiro para comprar uma tartaruga. Ao invés de dar o dinheiro, ele ensinou ela a fazê-lo. O programa saiu de 2.700 crianças em uma cidade para mais de 1 milhão de crianças em 80 lugares dos Estados Unidos. E segundo o próprio programa, numa pesquisa com o Instituto Gallup, mais de 1/4 dessas crianças acaba abrindo o próprio negócio quando cresce. Já aqui no Brasil, a educação financeira só virou obrigatória nas escolas em 2020, e mesmo assim não como uma matéria individual, e sim como um tema jogado ali dentro da aula de matemática. E se você conhece alguém que sempre teve vergonha de cobrar pelo próprio trabalho, já compartilha esse vídeo com ela, porque o próximo ponto explica exatamente de onde isso vem. E a terceira coisa que elas aprendem, que para mim é uma das mais importantes, é a mentalidade. A criança americana aprende uma regra muito simples, que é gastar uma parte, guardar uma parte e doar outra parte. Ela cresce entendendo que ganhar dinheiro é normal e honroso. Já o brasileiro cresce num país onde falar de dinheiro é completamente bobagem. E o resultado disso aparece nos dados, como no PISA de 2022, que mediu o conhecimento financeiro de jovens de 15 anos em 20 países diferentes. E para surpresa de 0 pessoas, o Brasil ficou em 18º, na frente somente da Arábia Saudita e da Malásia. E é exatamente essa mesma crença que trava o profissional de saúde brasileiro. Eu vejo todos os dias gente que estudou 10, 15 anos, que tem resultado de verdade, mas que sente vergonha de cobrar bem, de aparecer e de mostrar o próprio valor, principalmente aqui nas redes sociais. Porque essa pessoa cresceu sendo ensinada que mostrar o que sabe é se exibir. Mas isso não é verdade. Do mesmo jeito que aquela criança de 8 anos vendendo limonada na rua não está se rebaixando a nada, mas sim honrando o próprio trabalho.